Bom dia, boa tarde e mais uma vez boa noite. Vamos seguir fazendo mais uma atividade lá do nosso caderno da cidade. E vamos hoje falar sobre triângulos. Existem algumas relações sobre triângulos que nós vamos aprender nessa unidade, tá? Essa sequência, ela é curtinha, então dá pra gente fazer toda ela de uma vez, que nem a gente fez a outra, beleza? Então, bora pra atividade, vamos lá pra página 87, ver do que se trata essa relação entre os triângulos. Vamos dar um zoom aqui. Então, iniciando aqui, nessa sequência vamos falar sobre triângulos, tá? E alguns instrumentos de desenho geométrico que ajudam a gente a construir esses triângulos, como uma régua e compasso. Então já usem a régua, certo? Preparem a régua aí que a gente vai usar. Veja os procedimentos que Clarissa utilizou para construir um triângulo com a régua e compasso. Ela queria construir um triângulo de 3, 4 e 5 centímetros, mas não tinha certeza se era possível construir um triângulo nessas medidas. Clarissa iniciou a construção traçando uma reta com uma régua, um segmento de 5 centímetros como base do triângulo. Então ela fez uma linha de 5 centímetros, tá? Então aqui teria que ter 5 centímetros. Vocês vão fazer isso daqui também, hein, gente? Então façam uma linha de 5 centímetros, beleza? Com a base do triângulo, e chamou esse lado de AB. Então aqui eu tenho o lado AB. Aqui não tem a medida certa, mas vocês vão fazer com a régua, beleza? Depois pegou o seu compasso com abertura de 4 centímetros. Então o que ela fez? Vou pegar um compasso para vocês verem. Este é o meu compasso, tá? Apareceu magicamente. Este compasso, ele tem duas pontas. Uma que a gente chama de ponta seca, que é a ponta que ele fixa e não escreve. E a outra, ele vai fazer, é a ponta que tem o lápis, que a gente vai fazer o risco, tá? Então, usando então o compasso, o que ele fez? Ela mediu a abertura na régua de 4 centímetros e fez um arco aqui em cima. Então ela pegou e girou o compasso e fez um arco, tá certo? Eu não vou conseguir fazer isso por aqui, mas ele vai fazer um arco mais ou menos aqui, tá certo? Então vocês vão fazer isso e vai formar mais um arco mais ou menos assim, tá certo? E aí ela vai fazer então uma linha até a curvatura, beleza? E aqui vai ter que ter o quê? Obviamente 4 centímetros. E o outro, ele fez a mesma coisa, só que dessa vez ela pegou o compasso e marcou 3 centímetros. Então ela fez um arco de 3 centímetros e vai girar aqui e vai riscar, fazendo mais uma curvatura. Ou seja, ela vai pegar e vai girar aqui e aqui teria que ter 3 centímetros, certo? E aí aqui nós temos o ponto C. Gostaria muito de fazer essa atividade na sala de aula com vocês, usando o compasso, mas precisaríamos estar presencial. Então, devagar a gente vai fazendo juntos, tá certo? E aí, a pergunta é, depois de ter feito essa construção, vocês vão fazer a construção com as medidas corretas. Vocês vão me dizer, essa figura é um triângulo? Sim ou não? Tá certo? Então, façam essa construçãozinha aqui. Beleza? Virando a folha, tem a outra questão número 2, tá? Que está dizendo o seguinte, vamos ler e vamos entender, tá? Daniel resolveu testar os procedimentos, utilizou outras medidas para verificar se com ela é possível construir triângulos. Utilizando os instrumentos de desenho geométrico e os procedimentos de Clarissa, verifique se é possível construir triângulos com essas medidas. Então aqui vocês vão tentar, vão construir os triângulos do jeito que a gente fez o outro, tá? Pode usar a régua, do jeito que vocês conseguirem. E vai me dizer qual que eu não consegui, qual que não formou e qual que formou. Então, quais formaram e quais não formaram, tá certo? Então façam aqui bonitinho para vocês. Façam os desenhos, tá? Eu quero o desenho dos triângulos. Beleza? Com essas medidas aqui, tá? Em marca bonitinho, qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C. Virando a folha, nós temos aqui a atividade 2. E aí, atividade 2. Daniel e Clarissa observaram que alguns casos do item 2 da página 88 conseguiam construir um triângulo, e outros não. Começaram a pensar sobre isso e tiveram uma ideia de colocar no quadro de medidas qual permitia e qual que não a construção desse triângulo. Eles fizeram uma tabela e colocaram do lado esquerdo as medidas dos segmentos que possibilitam a construção de triângulos e do lado direito
os segmentos que não possibilitam. Ou seja, vocês vão anotar as medidas, né, daqueles que formaram triângulos, tá? Então vocês vão anotar aqui as medidas deles, tá? Anota aqui bonitinho. Aqueles que conseguiu formar triângulo, põe desse lado. E aqueles que não conseguiu, não formaram, vocês vão pôr aqui, tá? É só a medida, tá? Eu quero a medida, beleza? Aqui embaixo fala que tem um programinha que a gente pode usar para fazer essa construção no computador. Só que eu não vou passar para vocês porque eu sei que tem algumas pessoas que não têm acesso, ou o pessoal que está só com tablet a gente não consegue utilizar, tá certo? Isso é um programa de computador exclusivo, tá? Com o tempo a gente espera voltar, tá certo? E aí, na atividade 3, que está aqui nesta página, a partir da tabela construída, os jovens ficaram pensando o que poderia haver nas medidas que permitiam ou não a construção de triângulos. Analisaram os números das duas colunas para buscar regularidades, tá certo? E aí, eles utilizaram sempre a maior medida como base e observaram que, em alguns casos, os arcos construídos com as outras duas medidas não se interceptavam no ponto. Ou seja, depois de ter feito o lado maior, o ponto não se cruzava, tá? As linhas não se juntavam. Resolveram adicionar as duas medidas dos lados menores e com essa soma comparar essa soma com o lado maior. Então vamos lá. Na primeira coluna, eu não sei porque ele colocou linha extra, tá? Que a gente não vai precisar. Vou riscar com essas duas aqui embaixo que a gente não vai usar, tá certo? Então aqui vocês vão colocar quanto que vai dar os dois lados menores do primeiro triângulo e o lado maior. Os dois lados menores e o lado maior. E aqui a mesma coisa, tá? Aquelas que não formaram. Quanto dá essa soma e quanto dá o lado maior. Pega os dois menores e me diga quanto dá o lado maior, tá certo? Completa a tabela. Essas duas linhas aqui embaixo não precisa fazer, tá, gente? Eu não sei porque o livro deixou assim, tá? Aqui a gente vai fazer uma leitura rápida. Aqui, ó, discute oralmente suas conclusões e registre uma expressão que permite identificar a existência de um triângulo. Em dupla, cada estudante escolhe 3 medidas e o colega precisa utilizar a expressão identificando a existência de um triângulo. Quando for possível, construa o triângulo. Quando não for, reorganize as medidas que possibilitem a construção deste triângulo e faça essa construção. Ou seja, aqui vocês vão me dar um exemplo de um triângulo que eu consigo e qual é o padrão. Então, qual o padrão e um exemplo de medidas possíveis para um triângulo. Beleza? Então é isso, gente. Façam, use o transferidor, use o compasso, faça do jeito que você conseguir. Se você não tiver o compasso, não tem problema, tenta fazer o triângulo da mesma forma, tá certo? Fico no aguardo então das atividades de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me mandem no Google Sala de Aula e mandem a foto, beleza? Até mais, se cuidem!